Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão. Hoje dia 8 de agosto de 2018 e o nosso tema hoje é tradição e valores dentro de um terreiro. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/voz espiritualista. Muito bem. Tradição e valores dentro de um terreiro. Esse é um tema polêmico, e em todo tema polêmico eu faço questão de frisar que o objetivo das reflexões é o de compartilhar um ponto de vista, uma opinião sobre os assuntos e não fazer doutrina para ninguém, ok? Muito bem, vamos pular a questão do dicionário e definições para tratarmos do assunto na prática. O que são os valores e as tradições dentro de um terreiro? Eu costumo dizer o seguinte, que a tradição se compõe de todo aquele conjunto cultural sobre o que é feito no terreiro, como é feito e por que é feito. Então, tudo que envolve essas três esferas está dentro da tradição. E os valores são as motivações, as qualidades, as virtudes que fazem com que tal trabalho exista e que explique o porquê dele existir. Todo terreiro tem a sua tradição e tem os seus valores. E o que eu gostaria de focar aqui para as nossas reflexões é que precisamos olhar a tradição como algo mutável e não como algo rígido. Porque se a tradição se torna um muro, se a tradição é capaz de engessar o processo do terreiro, então ela pode vir a se tornar um fator limitante. Eu não quero dizer com isso que a tradição seja dispensável. Eu não quero dizer com isso que terreiros tradicionalistas são piores do que terreiros modernos. Nada neste sentido. Eu quero conduzir o meu pensamento para um ponto muito específico que vocês vão entender a partir de agora. Bom, quando um terreiro é definido ou se define como tradicionalista, isto quer dizer o quê? Que ele perpetua, através das eras, uma determinada tradição, que muito provavelmente é a tradição original, ou se não for a original, pelo menos é aquela que se mostrou mais eficaz ao longo do tempo. Então, entram médiums, saem médiums, passam-se as décadas e o terreiro está ali exercendo um modelo de umbanda continuamente. Quando é que isso pode se tornar um problema? Quando nós deixamos passar algumas oportunidades ou deixamos de lado alguns trabalhos que poderiam favorecer o andar do terreiro simplesmente porque aquilo nunca existiu antes naquela casa. Aí isso se torna um problema. Vamos dar aqui alguns exemplos. Na década de 50, 60, era muito comum na Umbanda nós ouvirmos falar da linha do Oriente. E quando a linha do Oriente começou a surgir terreiro afora, por esse Brasil, muitas pessoas se mostraram contrárias, porque estavam acostumados ao modelo de Umbanda, onde se via preto velho, caboclo, criança. E quando a linha do Oriente chegou, principalmente com a sua falange mais chamativa, que é a chamada linha dos ciganos, isso causou um verdadeiro alvoroço, e muitas casas tradicionais se posicionaram contra, ao passo que outras tantas aceitaram a linha do Oriente e algumas até trabalham com ela hoje em dia, muito embora ela esteja um tanto quanto sumidinha. E aí, se nós voltássemos no tempo ou se consultássemos livros daquele período, muito provavelmente nós veríamos vários artigos e vários dirigentes mais antigos dizendo: é um absurdo esse negócio de linha do Oriente, é absurdo esse negócio de trazer cigano para a Umbanda está se perdendo, e esse tipo de argumentação. Bom, mas o fato é que a linha do Oriente praticamente passou, hoje é muito raro nós ouvirmos falar que há uma casa que trabalha com eles, mas o seu principal trunfo, que foi a linha dos ciganos, ficou. Inclusive, hoje em dia, trabalhando numa linha própria, inclusive. E ainda vamos encontrar alguma resistência em relação ao trabalho dos ciganos dentro dos terreiros de Umbanda, mas hoje eles já são relativamente bem aceitos.
Inclusive, nossa casa é um dos trabalhos que mais enche, onde há mais consulência, onde as pessoas têm mais interesse em participar. Pois bem, vamos trazer um outro exemplo. Existem algumas casas de Umbanda que não trabalham com a esquerda, isto é, Exu, Pombagira, Malandra, etc., não atuam nessas casas. Normalmente, a justificativa para isso se baseia em um argumento histórico, que é o seguinte: na Umbanda nascente não havia Exu, não havia Pombagira, então nós não trabalhamos, porque nós seguimos a Umbanda do Zélio, a Umbanda do Caboclo, e essa Umbanda não tinha Exu e Pombagira. Ok, então vamos lá. Eles então não trabalham com Exu e Pombagira, não é porque eles não gostam, não é porque o chefe espiritual da casa assim determinou, não é porque eles acham que seja errado. Então, resumindo, eles não trabalham com essa linha porque nunca houve antes naquele terreiro. E é justamente por isso que eu acho que, às vezes, levar a tradição ao pé da letra pode se tornar um fator limitante. Ora, se novas linhas surgirem na Umbanda, ou se novas modalidades de tratamento ou de atendimento espiritual surgirem, se mostrarem eficazes, produtivas, por que não trazê-las para dentro do terreiro? Claro, se houver a concordância do chefe espiritual. Por que será que é tão importante assim manter uma tradição e uma estrutura que pode ter dado muito certo 70 anos atrás, mas que hoje em dia já não se adequa tão bem assim? Será que a mudança por si só é algo tão ruim assim que deve ser evitado? E eu penso que não. Bom, mas e os valores? Onde é que eles entram nessa história? Os valores são aquelas virtudes, aquelas qualidades que são incentivadas pela casa, que são cultivadas na casa e que fazem parte da raiz da Umbanda, que fazem parte da raiz de um trabalho espiritual sério e pontual. Então, para mim, os valores sim devem ser imutáveis. Não importa quanto tempo passe, os valores de uma casa nunca devem ser modificados. E praticamente os valores que os terreiros de Umbanda levam são os mesmos valores que deram origem à religião, que fazem parte do seu fundamento doutrinário, que na verdade é muito simples: atender a todas as pessoas de forma gratuita, não virar as costas a ninguém, colocar a prática da caridade acima da vaidade do interesse pessoal, esforçarmos-nos em ser pessoas melhores, cidadãos de bem, bons maridos, boas esposas, bons filhos, caminhar segundo a caridade, a humildade, todos os valores cristãos. Isso nunca deve ser perdido. A forma como o trabalho se realiza fatalmente se modificará com o tempo. A ordem das coisas altera tudo, e sem dúvida irá também alterar os trabalhos, queiram as pessoas que o dirijam ou não, mas os valores não podem ser perdidos. E atualmente, o que eu particularmente percebo é que grande parte dos valores da Umbanda está correndo um sério risco, um sério perigo, que não vem de fora, mas vem de dentro da própria religião, como por exemplo a cobrança. Existem vários terreiros que cobram por atendimentos espirituais, existem vários terreiros que cobram para ensinar uma coisa que nunca foi feita, e hoje em dia há um grande trabalho para se aceitar a cobrança como algo normal. Por esses dias eu recebi por e-mail um chamado para fazer um curso de Umbanda à distância, cujo valor era de R$ 790. Isso então está virando uma indústria. Ora, não são apenas os atendimentos espirituais que devam ser gratuitos, o ensino também, porque o ensino também é caridade. As entidades não cobram quando vêm atender a pessoa e também não cobram quando vêm para ensinar os filhos da casa. Por que é que os filhos da casa vão cobrar para ensinar os outros? Ah, mas tem que manter a estrutura. É a estrutura da casa ou a estrutura do ego? Porque um trabalho de Umbanda, ele pode ser feito debaixo de uma árvore, se houver fé. Mas ele não pode ser feito num palácio, se não houver fé. Então hoje há uma grande campanha para se naturalizar a cobrança por custo, pelos cursos, e isso foi muito bem aceito por grande parte dos umbandistas. Pois eu digo que essas mesmas pessoas que têm conhecimento e estão cobrando para ensiná-lo poderiam fazer de forma gratuita, como nós temos feito aqui no canal.
E olha que, me comparando com essas pessoas, eu estou longe. Preciso ainda estudar muito para chegar no nível deles. Mas compreendi muitas coisas que eles ainda não compreenderam. Então, o nosso esforço, de forma geral, independente da vertente, independente da casa, deve ser um esforço para manter os valores em dia, para não deixar a humildade morrer dentro de um terreiro, para não deixar a caridade sair pelas portas e pelas janelas, e nos lembrarmos sempre que um trabalho espiritual só tem sentido a partir do momento em que nós estamos ali de corpo e alma, apesar das nossas imperfeições, para auxiliar aqueles que procuram a casa. Então, essa é a essência da Umbanda. Se a casa trabalha com Exu ou não trabalha, se os médiuns ali atuam descalços ou de sapato, se naquele terreiro tem a linha de cigano ou não, tudo isso é resto. Nada disso importa verdadeiramente. As linhas espirituais estão aí, querendo auxiliar, procurando auxiliar. Basta termos a mente aberta, aceitarmos novas técnicas, novas formas de trabalhar, quando se mostram eficazes, quando o chefe espiritual da casa concorde com eles, e não ficarmos presos a um tradicionalismo bobo que fatalmente colocará a casa em ostracismo. Mas, ao mesmo tempo, fiquemos em guarda em relação aos valores da Umbanda, porque esses valores, sim, são perpétuos e eles não devem ser modificados nunca. Não importa a razão, não importa o contexto. A Umbanda deve ser sempre caridade acima de tudo e nada mais do que isso. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.